2025 promete ser um ano muito especial e eu diria que inclusive bastante raro. E isso porque a gente tem a mudança de 5 planetas, 5 planetaços, os mais lentos e os maiores, mudando de signo. Plutão saiu de Capricórnio e entrou em Aquário no final de 2024 e é uma das grandes marcas, talvez a maior de 2025. Urano está saindo de Touro e vai ingressar no signo de Gêmeos. Netuno e Saturno, que estão em Peixes, vão para o signo de Áries. E Júpiter, que está em Gêmeos, vai ingressar no signo de Câncer. Aqui no canal a gente está falando de planetas, mas a gente também está falando de deuses antigos da mitologia grega e de princípios psicológicos profundos. É sobre isso, é disso que se trata, os planetas, quando a gente olha dentro de uma perspectiva da astrologia psicológica. E se a gente está falando dos planetas mais lentos e mais distantes, que são aqueles mais longe do Sol, que é a nossa consciência, a gente está falando de princípios que vão reger a nossa inconsciência pessoal e coletiva. Então é muito que vem por aí. O que tudo isso significa? Significa que a gente vai viver imensas transformações, grandes mudanças. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: todos nós vamos viver muitas mudanças em muitas áreas da vida. Então, se a gente está esperando que no meio do nosso chacoalhar interno alguém ou algo vá nos dar uma estrutura, alguém ou algo também está passando por muitas mudanças, vai passar por muitas mudanças em muitas áreas da vida. Terceiro, pessoas que têm muitas dificuldades com mudanças na vida, com novidades, podem sofrer bastante. Então, é muito importante a gente também entender que esse movimento, talvez drástico, inclusive, de mudanças de 2025, faz parte do movimento da vida. E quarto, a gente vai precisar entender o significado das palavras desapego e impermanência, que é para a gente conseguir fluir na vida de 2025 para frente. Nesse vídeo, o que a gente vai ver? Bom, esse vídeo é fruto de um longo estudo, espero que vocês curtam bastante. Aqui eu falo de ciclos astrológicos anteriores e que podem se repetir por paralelo e por analogia. Eu falo sobre os impactos possíveis no cenário pessoal e também na nossa vida coletiva, nos acontecimentos possíveis para 2025. E deixo para vocês datas importantes para vocês anotarem no calendário de vocês. Portanto, vamos começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Astróloga. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com os seus e clique no sininho para você receber as notificações, se tornar um inscrito e ficar por dentro de tudo. Acompanhe também a Astróloga nas redes sociais e a gente se fala muitíssimo especialmente pelo Instagram @astróloga. Se você quiser mais informações sobre o trabalho, acesse o site oficial, deixa o endereço aqui embaixo na tela. Bom, pessoal, vamos começar por Plutão? Plutão fica mais de 20 anos no signo de Aquário e essa é a grande marca, a marca mais macro, dentro de um guarda-chuva maior, mais macro de transformações para 2025. Bom, o que é o planeta e o que é o signo? De maneira muito simplificada, Plutão é um princípio que fala pra gente sobre o morrer para a necessidade de renascer. É morte de coisas reais e simbólicas para o renascimento de algo. Então, esse grande alquimista que é Plutão está falando pra gente também da reencenação de um mito, do mito da Fênix, onde a gente precisa virar pó para renascer das cinzas. Aquário é o 11º signo, é o signo da coletividade, do grupo, dos amigos, também da sociedade, do trabalho em equipe, da união das pessoas. A gente está falando aqui, portanto, também de ideologia, de política, de democracia ou de movimentos antidemocráticos, e tudo isso está no nosso cardápio de 2025. Eu já fiz 2 vídeos que são frutos também de longas pesquisas sobre tudo que a gente possa imaginar para Plutão em Aquário. Deixo para vocês o vídeo parte 1 e parte 2. A parte 2 fala de Plutão nas casas astrológicas, portanto não percam. Mas o que a gente pode imaginar para daqui para frente? Bom, vamos acompanhar os ciclos dos planetas. A última vez que Plutão esteve em Aquário aconteceu nada menos que a Revolução Francesa e a libertação, a guerra de libertação das colônias dos Estados Unidos, a criação do país, portanto o início do país. Imagino que algo com essa carga transformadora possa acontecer nas nossas vidas e já está acontecendo, daqui a pouco eu falo sobre isso, Portanto, são períodos, e principalmente agora 2024 e 2025, momentos de profundas transformações, tá? Bom,
Plutão vai oscilar entre o 0 grau e o 2º grau durante 2025. Por isso, esse é o ano em que ele vai mostrar definitivamente a sua capacidade, a sua força de transformação. Bom, queria falar um pouquinho agora sobre vida coletiva e depois vida pessoal. Na vida coletiva, a gente vai ver e já está vivendo caos político, e a gente pode ver isso em vários lugares, especialmente entre Alemanha e França, que atualmente estão bastante estremecidas por questões ideológicas, políticas, e imaginando que esses dois países eram, digamos, a força, né, que carregava a Europa inteira e parte do mundo, de certa maneira, né, imaginar que esses dois países estão em grande transformação, isso pode mexer muito com a nossa realidade no ano que vem. Imaginando que Plutão em Aquário tem super a ver com ditaduras, tiranias, mas também democracias, muito já está acontecendo. Aliás, foi perto da data de estreia, de entrada definitiva de Plutão em Aquário, em novembro de 24, que a gente viu nada menos que a queda de Bashar al-Assad, do ditador da Síria, e da tentativa de golpe na Coreia do Sul, que depois acarretou em impeachment. Nessa data, a gente também viu, por volta de novembro de 24, a segunda vitória de Donald Trump, e vai ser em janeiro de 2025 que a gente vai ver a posse desta figura que pode mudar completamente não apenas a história dos Estados Unidos, mas do mundo. Donald Trump é a grande marca de Plutão em Aquário. Bom, o que mais que a gente pode ver? A gente pode ver uma nova consciência de grupo surgindo. A gente viu isso no Brasil e na Espanha nesse ano. No Brasil, com os grandes problemas em se tratando de mudanças climáticas, no Rio Grande do Sul, as pessoas se unindo, né, se cotizando, trabalhando juntas de maneira extremamente solidária e cooperativa. Essa é uma palavra bastante aquariana, né, no Rio Grande do Sul. O Brasil é um país que tem fortemente essa vocação, e a gente fala isso de boca cheia. E a gente viu também os espanhóis se unindo depois de muita chuva e de muita lama. Aliás, uma foto, uma imagem que marca muito fortemente, né? James Hillman fala muito pra gente sobre a força da imagem, que são os espanhóis, assim, muitos espanhóis carregando rodos e tirando lama da rua. O coletivo limpando a lama é o Plutão em Aquário, limpando Plutão, limpando a sujeira. A gente vai ver outras imagens esse ano relativamente a isso, ok? Bom, esse ano a gente pode ver um brutal avanço da ciência e da tecnologia, das redes sociais e da inteligência, mas mais importante seria ver o grande avanço da nossa própria consciência e percepção de tudo isso. Sabemos de histórias, de tempos em que grandes desenvolvimentos científicos e tecnológicos não trouxeram necessariamente uma boa convivência e clarividência e percepção de boa convivência, né? Então é fundamental que toda essa velocidade de acontecimentos esteja também associada a uma velocidade de percepção daquilo que está acontecendo ao nosso redor, tá? É muito interessante perceber porque o vídeo que eu fiz sobre Plutão em Aquário no final de 2022, que está totalmente atual, e o projeto era esse, né? Fazer um vídeo que durasse muito tempo, porque ele está todo pautado no estudo simbólico e arquetípico. É interessante imaginar como de lá para cá a gente já teve nada menos que a criação do ChatGPT, do Google Gemini e do Midjourney, que são esse e tantos outros aplicativos e plataformas que transformam tudo, a linguagem, a troca de informação, a pesquisa, a criação de imagens, o fake de imagens e tudo junto e misturado. Tudo isso aconteceu num prazo curtíssimo, que foi de 23 até 24. O que a gente vai encontrar em 2025? A velocidade pode ser muito maior, inclusive porque Urano vai estar em Gêmeos, daqui a pouco eu falo sobre isso. Esses dois caras se encontram em 2025, então vai ser um boom em 2025, vai ser um coice de um tamanho que a gente vai ficar muito assustado. Um outro assunto em se tratando de vida coletiva, e o último, porque eu já falei muito no vídeo, vocês já vão ter assistido, é uma crise de saúde mental. E sabe por quê? Porque Aquário é o terceiro signo do elemento ar, então a gente está falando do signo das ideias, da inteligência, né? Entretanto, com Plutão, que é aquele deus que faz a gente ir fundo em determinadas questões, a gente pode ter essa genialidade aquariana fora de sync. Então a gente pode estar falando de um momento de burnout, a gente pode estar falando de uma grande ansiedade, porque a gente está em meio a um fluxo de informação muito grande, até para os aquarianos e pessoas com aspectos importantes em Aquário. Bom, agora eu gostaria de falar de vida pessoal, o que pode acontecer mais nas nossas vidas pessoais.
Tem muita gente me perguntando, puxa Aline, eu vou passar por 20 anos de transformação? Eu sou aquariana, Vou passar por 20 anos de transformações? Não. Se você tem o Sol em Aquário, Plutão vai estar fazendo ali aspecto contigo por cerca de 1 ano e meio, 3 anos. Então, há mais ou menos entre 1 ano e meio e 3 anos, você vai começar a sentir a necessidade de uma transformação naquela área da vida em que você tenha o signo de Aquário e depois você tem o apogeu desse movimento e a concretude desse movimento, né? Então, é importante pensar nisso, não são 20 anos de sofrimento, tá bom, pessoal? Bom, todo mundo naquela área da vida em que tem o signo de Aquário vai experimentar morte e renascimento simbólico. É simbólico também. Em muitos momentos, a gente vai inclusive, como diz Carl Jung, Jung fala muito sobre possessão arquetípica, somos possuídos pelos arquétipos. Há muitos arquétipos relacionados ao signo de Aquário, entre eles Urano, Prometeu, Ganímedes. A gente viu, nada menos que há poucos dias, a história de Luigi Mangione, que foi o jovem rapaz que matou o CEO de uma grande empresa de saúde nos Estados Unidos e está sendo ovacionado. Eu gostaria de falar que eu acho que existe uma perspectiva de leitura para esse fato, não se tratando de uma leitura jurídica ou criminal, mas uma leitura psicológica e arquetípica me remete sim a uma possessão arquetípica. Esse rapaz pode ter vindo como uma figura Prometeu, já falei isso em outros vídeos aqui no canal, que é aquela figura da mitologia que rouba o fogo dos deuses para dar para os humanos, pobres humanos, né, vivendo uma situação tão desigual. Parte da história do Luigi tem a ver com isso. Então é importante a gente perceber o quanto essa força do arquétipo nos atravessa e nos atravessa bem logo no começo dessa jornada arquetípica do planeta pelo signo. Não me estranharia se Timothée Chalamet fosse o ator principal aí de um baita de um filme sobre essa história do Luigi, porque é uma história muito poderosa, e é poderosa porque ela está no começo de um Plutão em Aquário. Bom, vamos lá. Gostaria de falar também na vida pessoal sobre uma nova consciência para o amor e para os relacionamentos, justamente porque a gente está repensando o mito de Ganímedes. Ganímedes fala sobre o amor de Júpiter por um rapaz. Então a gente está falando do amor entre iguais na mitologia. Aliás, é uma história interessante sobre a homossexualidade ou sobre uma sexualidade aberta dentro da mitologia. Faz sentido, portanto, com Plutão em Aquário, a gente imaginar um amor mais aberto, mais livre, novos formatos, menos preconceito, para a gente viver melhor a vida da gente. E os impactados, sem sombra de dúvida, serão pessoas com aspectos importantes no signo de Aquário, como Sol, Ascendente, Lua, Vênus, Mercúrio, Marte em Aquário, quem tem nó do Sul ou nó do Norte em Aquário, tá? Mas também a gente pode ver isso por oposição, fazendo uma oposição a quem tem aspectos importantes no signo de Leão. Por oposição é mais difícil, oposições e quadraturas são aspectos tensos. Quem faz quadratura com Plutão em Aquário serão pessoas com aspectos importantes nos signos de Touro e de Escorpião, que podem viver essa transformação de uma maneira mais difícil. As transformações virão para todos, mas para quem tem aspectos, talvez em Aquário, Gêmeos e Libra, que são signos de ar, talvez por trígono, essas relações de transformação sejam mais fáceis, ok? Bom, tem 2 movimentos importantíssimos de Plutão que acontecem logo no começo desse ano, mais para frente um pouco e um pouquinho mais. A gente tem Marte, atualmente retrógrado em Leão, em oposição a Plutão em Aquário. Esse é um movimento que vai do Natal de 2024 até o dia 5 de janeiro, portanto, Natal e Ano Novo entre 24 e 25. É Marte em oposição a Plutão. Falei isso num vídeo especial. 2 datas que podem abalar o mundo, prestem atenção, assistam. E a gente tem esse mesmo movimento, mas com Marte direto, acontecendo entre os dias 20 e 29 de abril. Para mim, são algumas das datas mais preocupantes de 2025. Um outro aspecto que pode ser interessante é a conjunção, a união entre Urano, que vai entrar em Gêmeos, e esse Plutão que está no comecinho de Aquário. Portanto, a união, a conjunção entre Urano e Plutão pode ser uma bomba explosiva que acontece entre os dias 7 de julho e 28 de outubro, é um longo período, mas é importante prestar atenção bem no comecinho, imaginando que é da união desses 2 caras que vem um boom de transformação tecnológica muito grande, pois que venha também de transformação da nossa consciência e percepção de realidade. Logo mais com Urano em Gêmeos eu falo mais sobre isso, combinado? Bom, pessoal, sigamos.
Quem quiser saber mais sobre como funcionam esses trânsitos, especialmente de maneira personalizada nos seus mapas pessoais, entre em contato comigo e marque uma consulta. E aí a gente pode falar sobre os trânsitos mais importantes de 2025 na sua vida em especial. Combinado? Bom, Urano, vamos direto para Urano. Urano está atualmente no signo de Touro, ficou em Touro de 2018, vai ficar até 2025. Urano dá uma palhinha, dá uma amostra grátis em Gêmeos, depois volta para Touro, finaliza algumas questões e emplaca em Gêmeos de uma vez. E ele vai ficar em Gêmeos de 2025 a 2033. Os ciclos de Urano são de cerca de 7, 8 anos de mudança. É muita coisa. Bom, vamos entender o que é planeta e o que é o signo. Urano, eu chamo de o planetinha do plot twist. É o planetinha das grandes mudanças, de grandes reviravoltas, coisas muito repentinas que mudam o curso dos acontecimentos de uma maneira incrível. Urano também é um planeta de ampliação de consciência e fala pra gente sobre a necessidade do novo chegar. Gêmeos é um signo de comunicação, de inteligência, de curiosidade, de multiplicidade, de versatilidade. E Urano nesse signo pode ser uma coisa muito explosiva no sentido de a gente ver muitas novidades por aí. Deixo também as datas para vocês aqui do lado para vocês irem acompanhando. Bom, o que a gente pode ver dentro do nosso exercício criativo com esse Urano em Gêmeos? A gente pode ver inovação tecnológica, disrupção, instabilidade, porque esse Gêmeos é um signo muito mental, a gente pode ficar muito agitado. E é importante perceber aonde vai cair esse Urano em Gêmeos no nosso mapa pessoal. Nesse ano podem acontecer desenvolvimento de novas tecnologias, como eu já falei, e isso tudo em 1 milhão de plataformas e aplicativos, um monte de inovação que a gente vai ficar assim, boquiaberto, principalmente quando Urano se encontrar com Plutão. Então a gente pode ver apps de viagem, de estudo, de compra e venda, de transporte, de literatura, de música, dublagem, imitação, simulação, fake news, deepfake. Tem o Grok aí, né, que é uma plataforma do Elon Musk, que já está desde as eleições dos Estados Unidos, né, no segundo semestre de 2024, facilitando para que qualquer pessoa crie imagens a partir de outros princípios e que são totalmente fakes, totalmente enganosas. Em 2025 a gente pode ter uma dificuldade muito grande para entender o que é real, o que é verdadeiro e o que é fake. Esses dias eu estava mexendo ali no Instagram e vi uma página de animais que são totalmente desconfigurados, a parte de um animal com a parte de outro animal, mas é feito com uma precisão tão grande que eu fico imaginando, gente, essas crianças hoje em dia, que nem ao zoológico vão mais, será que vão, o que elas vão imaginar daqueles animais feitos pelo deepfake? Então é um novo mundo que se abre, o novo mundo da imagem que nós queremos criar. Mas é fundamental a gente imaginar também que impacto isso tem na vida da gente, tá? Bom, Urano em Gêmeos pode criar novos cursos, a gente pode ficar super curioso, a gente pode ter vontade de estudar um monte de coisas, interesses por língua, por comunicação, por jornalismo, tem novos canais de TV, a gente imaginou até antes da pandemia que novos canais de TV seriam alguma coisa um pouco, né, meio demodê, meio antiga, porque tá todo mundo na internet, só que não, tem novos canais de TV aparecendo, isso é interessante, né? Agora, a gente pode ter outros movimentos também. Com esse Urano em Gêmeos, a gente pode ficar muito suscetível. Se Gêmeos já é aquele que pensa com duas cabeças, tem sempre duas saídas, há sempre duas hipóteses ou mais, a gente pode ficar meio suscetível demais e virar meio Maria vai com as outras, e emplaca nos projetos dos outros e dá com os burros na água. Outra possibilidade é uma versatilidade ampliada. E eu acho isso muito interessante, porque a gente começa a estudar bastante, né? A gente começa a compartilhar com os outros. Agora, tem o lance das pessoas com esse Urano em Gêmeos se sentirem empoderadas demais e começarem a achar que porque leram 5 minutos de um livro X já são capazes de dar aula sobre aquilo. É muito interessante que a gente compartilhe o nosso conhecimento, mas é importante também a gente ter uma noção do quanto nós sabemos e do quanto aquilo é valioso de fato. Eu costumo dizer que tem uma moçada muito novinha agora, já entrando em mentoria, mas não tem hora de voo, não tem estrada, não tem experiência ainda. Enquanto que as pessoas dos seus 40 para cima estão tremendo diante da internet porque acham que tem que fazer e acontecer para aparecer na internet. E são pessoas que têm um grande repertório, que têm muito a compartilhar e não compartilham porque tem medo da internet. Eu acho que é um tempo da gente pensar melhor sobre o que a gente ensina, como a gente ensina, o que a gente troca, quem está trocando, qual é a procedência do que está trocando e que as pessoas
mais velhas e mais sábias se coloquem à disposição, porque eles têm muito a oferecer. Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? É um ano que pode, com esse Urano em Gêmeos, trazer muita intuição, sem sombra de dúvidas, de genialidade, uns lampejos assim, mas também de loucura, porque a agitação é muito grande. Aliás, são dois planetas importantes em signos intelectuais mentais, Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário. Então vai com calma. Uma das palavras, e é muito sincrônico que a gente tenha visto isso no final de 2024, que uma das grandes palavras, uma expressão do dicionário Oxford foi brain rot, que significa cérebro podre. É uma expressão eleita pelo dicionário nesse ano que se refere à deterioração mental causada pelo excesso de conteúdos superficiais e pouco desafiadores. Então, assim, o cérebro está virando uma batata podre. Existe a possibilidade disso ganhar um grande avanço, da gente ter grandes avanços no ano que vem, mas da gente ficar cada vez mais embotado. E a única coisa que a gente vai fazer durante o ano inteiro é passar o dedinho na tela sem a capacidade de abrir um livro, de ter um período de pausa, de silêncio e de reflexão. Tudo isso é muito importante. Outra coisa que eu escrevo é o seguinte: ninguém é obrigado a saber de tudo. A gente tem se sentido diante da internet obrigado a saber de tudo, a falar de tudo e opinar sobre tudo. Nós não precisamos opinar sobre tudo. Ninguém tem opinião sobre tudo. Eu mesma. Tem gente que fala, Aline, fale sobre isso no seu canal. Eu falo, não quero falar sobre isso. Não naveguei por esse assunto, não tenho domínio sobre esse assunto, não tenho conhecimento de causa para falar sobre esse assunto. Então a gente pode dizer não e produzir um pouquinho de detox. Ano que vem vai ser um ano para a gente fazer um detox mental e espiritual. E eu digo isso a partir da curadoria de conteúdos. A gente vai precisar escolher aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente escuta. Senão a gente vai explodir em 2025. E essa história do burnout, da ansiedade, da síndrome do pânico pode ser uma questão muito grande em 2025 se a gente não der um break. É fundamental um certo silêncio enquanto o mundo está absolutamente barulhento ao nosso redor. Faz sentido para vocês? Eu espero que sim. Bom, o último ano em que aconteceu Urano, que a gente teve Urano em Gêmeos, foi de 1942 a 1949. Foi o ano em que houve a invenção do computador. Sensacional, né? Tem tudo a ver. Mas também foi naquele período em que aconteceram as primeiras experiências com bombas atômicas e nucleares. Ou seja, faz 83, 84 anos que a gente viveu nada menos que a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, que foi um grande divisor de águas no mundo, um dos momentos mais tensos da humanidade, e a gente está flertando com essa história de novo. Putin está o tempo todo falando de armas atômicas, questões BRICS, OTAN e Ucrânia, Rússia e Ucrânia e as questões atômicas. Isso me preocupa muitíssimo. É um assunto muito importante para 2025. Bem, moçada, quem é que pode se impactar com isso? Bom, toda a sociedade, mas nós, especialmente, nos nossos mapas, pessoas que têm aspectos importantes em Gêmeos, como Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, Nó do Norte e Nó do Sul em Gêmeos, tá? A gente pode ver esses movimentos em dificuldade de Urano em oposição a Sagitário. As oposições e quadraturas são aspectos tensos, portanto, os sagitarianos podem começar a viver momentos de grandes reviravoltas. Aliás, Urano também é um planeta não apenas de grandes mudanças, mas também de desastres, de acidentes, porque tudo é muito abrupto e os sagitarianos já são daquele jeito, né? Muito atabalhoados, então vá com calma. E outros dois signos, que são Peixes e Virgem, vão viver quadraturas, aspectos tensos também de Urano, com Urano fazendo tensão com esses signos, daqui até o final do ciclo de Urano em Gêmeos, ok? Bom, quais são os movimentos mais importantes? A gente tem Urano em conjunção com Plutão, a gente já falou sobre isso, mas a gente tem um movimento muito bonito também de um sextil, um aspecto favorável de Urano, que vai estar em Gêmeos, e de Netuno. E esse pode ser um momento de uma grande tomada de consciência espiritual, porque Netuno fala de espiritualidade, e eu vou estar torcendo muito por isso. Por falar em Netuno, bora falar de Netuno agora? Netuno está em Peixes desde 2012 e vai ficar até 2025. Em 2025 ele faz uma aparição ali em Áries, amostra grátis e sai. Volta para Peixes, finaliza algumas questões, depois ele emplaca de vez.
Netuno vai ficar em Áries, portanto, de 2025 a 2039. Os ciclos de Netuno são ciclos muito longos. Eles duram de 13 a 14 anos. Bom, o que é o planeta? O que é o signo? Netuno é um planeta que fala pra gente sobre uma profunda espiritualidade, é o grande encontro com o sagrado, com o Criador, com Deus, com o invisível, com a palavra que você quiser oferecer, com o seu self, né, com a sua instância mais profunda e verdadeira. E aí ele fala de todos esses assuntos e fala também sobre uma sensibilidade tão grande para o contato com essas coisas que a gente pode preferir fugir da realidade. Então Netuno também tem a ver com vícios, fugas da realidade, compensações. Então é muito importante prestar atenção nisso tudo. Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, tem super a ver com o arquétipo do masculino, não tem a ver com o homem propriamente, com o macho propriamente, tem a ver com ânimos, que é essa presença do logos, da ação nos corpos feminino e masculino, né, nos corpos de todos nós, e esse princípio vai estar em Áries. Mas Aline, como é que vai funcionar isso? Nem sempre é muito fácil imaginar, né? Bom, o que a gente pode falar para esse Netuno antes em Peixes, depois em Áries? Em Peixes, porque pega ainda 2025, a gente pode ver várias situações relacionadas a mudanças climáticas. Isso pode ser trágico. A gente deve prestar muita atenção, inclusive porque a gente tem eclipses no eixo Peixes Virgem. Eclipses são situações catastróficas. Isso me preocupa muito, tá? Vou falar sobre isso mais no final do vídeo, sobre os eclipses, não percam. Outro assunto para Netuno se despedindo de Peixes são migrantes e refugiados. Também uma questão relacionada à perdição, ilusão, fuga da realidade, vícios. A gente teve os bets no Brasil, todo mundo, né? Muita gente envolvida com questões relacionadas a jogos, vícios por jogos e tantos outros. Mas a gente pode ver também um certo reencontro espiritual, tá? Bom, nesse ano, depois de saindo Netuno de Peixes, entrando Netuno em Áries, a gente pode ver uma força movida por uma função superior, sagrada, divina, a nossa força de guerreiro, Áries é o guerreiro, tá? E imaginando que a gente pode estar sendo movido por uma profunda intuição, entre uma vocação sagrada e também a desvirtuação profana de algumas das nossas atitudes. Imaginando que Áries é o arquétipo do guerreiro, do masculino, de alguma maneira, do ânimos, a gente pode ver em Marte também as figuras do militar, de todo o pessoal da segurança e dos atletas. Esses arquétipos vão ganhar muita atenção no ano que vem com esse Netuno em Áries. A ver, vamos prestando atenção. Tá? Agora a questão é a seguinte, o que me preocupa é que o começo de um ciclo de Netuno, que se está em Áries, vai fazer necessariamente oposição a Libra. Portanto, Libra tem a ver com o arquétipo do feminino, tem a ver com a ânima. Pode ser um período muito difícil, um longo período difícil para o feminino. Portanto, se eu imagino assim, um pouco fora de órbita de Netuno em Áries, a gente pode imaginar uma masculinidade perdida, um machismo tóxico, acentuado. A gente pode ver aí ainda mais esses gurus do masculino, né? Que dão um tiro no pé com eles mesmos. A busca do verdadeiro significado do arquétipo do masculino também se faz muito importante e a gente precisa entender melhor com esses planetas Netuno e Saturno entrando em Áries no ano que vem, que a gente vai ter essa questão do masculino e do feminino talvez mais segregada para só depois a gente reintegrar. O que é uma grande besteira, porque como Jung fala pra gente, a gente tem nesse yin yang, que é a imagem da inteireza, toda mulher tem o ânimos dentro de si, que é a sua contraparte masculina, e todo homem tem a ânima, que é a sua contraparte feminina. Esse é um dos assuntos para a gente fazer a nossa integração de 2025 para frente, tá? Outros assuntos importantes. Netuno em Áries pode significar uma espiritualidade primitiva voltada aos primórdios, coisas muito antigas. Isso aí eu acho interessante. Sob certa perspectiva. Intolerância religiosa, é importante prestar atenção. Militância fanática e fanatismo religioso. De novo, segregação, a minha religião é melhor do que a sua. Tá certo. Bom, mas a gente também pode ver novas religiosidades, nova espiritualidade. E uma nova espiritualidade para além da religião, para muito além da instituição. Nos últimos ciclos de Netuno em Áries, que foi de 1861 a 1874, a gente teve nada menos do que
o nascimento do kardecismo em 1857, de Allan Kardec. Também surgiram os Testemunhas de Jeová e outros assuntos muito interessantes relacionados à psique, porque Netuno é o próprio glifo da psicologia. Foram os primeiros trabalhos de Jean-Marie Charcot com a histeria, que depois, em associação com Sigmund Freud, foram a base da psicanálise. Então, alguma coisa em se tratando de psicologia, psicanálise, psicologia analítica de Jung, novas religiões, novas maneiras de pensar o que eu estou fazendo aqui, né? Um pensamento profundamente espiritualista, filosófico, reflexivo, fazem muito sentido com esse Netuno em Áries, imaginando algo pioneiro, algo novo nesse sentido. Quem serão as pessoas mais impactadas? Sem sombra de dúvidas, as pessoas que têm aspectos importantes no signo de Áries, Sol, Ascendente, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Nó do Sul e Nó do Norte em Áries podem ser impactados por esse Netuno. A gente está falando aqui de Netuno em oposição a Libra, então não vai ser fácil nos próximos anos para questões relacionadas a relacionamentos, para pessoas com aspectos importantes em Libra. E vai viver quadraturas, aspectos tensos desse Netuno com Câncer e Capricórnio. Os aspectos fluidos podem ser com signos de fogo, o que nem sempre é muito fácil, porque Netuno é um aguadeiro só. Então, Áries, Leão e Sagitário talvez vivam experiências mais favoráveis a partir desse Netuno. É interessante perceber em que casa astrológica cai esse Netuno, para a gente entender melhor de que maneira ele vem ali produzir mudanças nas nossas vidas. Bom, os trânsitos mais importantes desse Netuno são os seguintes. Entre janeiro e fevereiro de 2025, esse Netuno, que ainda vai estar em Peixes, vai fazer uma conjunção com o Nó do Norte em Peixes, portanto, chuva, muita chuva, preparem-se. Esse Netuno em Áries vai fazer um sextil com Plutão no ano que vem, de junho de 25 a outubro de 25, vale muito a pena prestar atenção, porque em sextil Netuno e Plutão trabalham bem, portanto muitas mudanças, talvez um aprofundamento espiritual, e assim desejo, né? E a gente tem, meus amigos, talvez até mais importante que esses, a grande conjunção de Saturno e Netuno, que marca o ano de 2025, que acontece em Áries, vai ser entre junho e agosto de 2025. Esses dois caras vão estar unidos nos últimos graus do signo de Netuno, depois eles entram no signo de Áries e então eles se encontram no signo de Áries. Esse é um grande encontro que não facilita as coisas. Como esses são aspectos muito importantes para o ano que vem, em 2025 eu vou fazer um vídeo especial sobre Netuno em Áries, um vídeo especial sobre Saturno em Áries, um vídeo especial sobre Urano em Touro, com outras pesquisas, porque senão a gente não termina esse vídeo nunca. Então não percam os próximos vídeos do canal. Bom, o próximo planetácio que muda de signo em 2025 é Saturno em Áries. Saturno passa cerca de 3 anos e meio. Ele vai ficar de 23 a 2026 no signo de Peixes, ele está no final da roda zodiacal. Em 2025, esse Saturno volta para o signo de Peixes, finaliza negócios inacabados, depois ele emplaca de novo em Áries, tá? Então a gente vai ter Saturno em Áries entre 2025 e 2028. Bom, planeta e signo. Saturno é um princípio de restrição, de contenção, de dificuldade. É aquele cara que vira e fala assim, olha, eu te dou muito pouco para saber como é que você faz, para você se virar nos 30. Só que depois que você se vira nos 30, você se vira nos 60 fácil. Então ele é um grande mestre. Áries é o primeiro signo da roda zodiacal, de novo tem a ver com o arquétipo do masculino, do herói. Então ele tem uma ação também dentro desse escopo que a gente já trabalhou em Netuno. Vamos lá. O que a gente pode falar? Esse é mais um signo, portanto, Netuno e Saturno, em 2025, em Áries, no ânimos de homens e de mulheres, em homens e mulheres. E aqui a gente pode estar falando de autoridade e de autoritarismo. Esse Saturno em Áries também pode trazer para a gente muita impaciência, ansiedade e agitação. Ele pode ser uma figura que venha a agir de maneira imprudente, logo Saturno sendo imprudente, mas pode acontecer, em situações que a gente deveria ter muita calma. E esse Saturno em Áries, Áries que vai, abrindo o caminho de cabeçada, pode significar que em 2025 a gente tenha algumas ambições frustradas. Por quê? Porque a gente não agiu com a calma, o tempo, o timing de Saturno.
tá? Isso tudo pode gerar rancor, ódio, por isso discursos de ódio podem aumentar no ano que vem, ciúme, controle, né? Machismo ampliado, institucionalizado, já falei sobre isso, desejos de vingança, tá? E a gente pode ter guerras aumentando, ampliando, dois planetas super importantes num signo relacionado a guerras e conflitos, pode tornar tudo muito mais difícil. Então, se a gente tem a Guerra Santa com Netuno em Áries, com Saturno em Áries, a gente pode imaginar alguma coisa nessa direção, em se tratando inclusive de grande violência, violência urbana, violência rural, violência contra determinados grupos, tá? Bom, Áries, como um grande guerreiro, também a gente pode imaginar figuras que sobem de patente. Então, se Saturno é graduação, né, você se torna um mestre naquela área, você sobe de patente para militares, policiais, atletas, figuras que vão ganhando destaque no ano que vem, tá? E que ganham notoriedade por dois motivos. Um, porque lutaram com grande honra, de outra maneira, porque lutaram com crueldade. É importante prestar atenção nisso. Bom, Saturno em Áries também pode significar um desafio de crescimento. E isso também fala pra gente sobre frustração, mas também sobre o amadurecimento, porque é muito nas áreas em que a gente se frustra que a gente vai aprender a crescer dali para diante. O último ciclo que a gente teve de Saturno no signo de Áries foi em 1996. O que aconteceu na sua vida em 1996? Aqui embaixo no planetinha, tem duas histórias que eu queria contar. A primeira, 19 membros do Movimento do Sem Terra foram mortos no Pará. Foi conhecido como o Massacre de Eldorado dos Carajás. Uma das páginas negras do Brasil de profunda violência, principalmente ali ao redor, né, de território indígena. Outra história que a gente viveu foi a história do Fiat Palio, que se tornou o carro mais popular do Brasil. Áries tem a ver com a armadura do guerreiro. A armadura do guerreiro na vida moderna é o carro. Estamos lá todos enfurecidos, todos os dias atrás do volante, dirigindo, pilotando, armados. Então Saturno em Áries pode significar um bom trabalho com o carro, a questão automotiva. Entretanto, a gente está num processo de mudança, né? De carros movidos por energias não renováveis, né? Pelo petróleo e de repente carros elétricos a partir de 2025 se tornando mais populares. E como é que isso vai funcionar? Talvez funcione com Urano em Gêmeos e Plutão em Aquário, que são planetas de novas tecnologias a vir. Impactados. Quem são as pessoas que poderão ser impactadas por Saturno em Áries no ano que vem? Pessoas com aspectos importantes em Áries: Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, Nó do Sul e Nó do Norte em Áries. A casa astrológica em que cai Saturno é uma casa em que a gente vai ver desafios, mas a gente também vai ver amadurecimento e crescimento naquela área da vida. A gente pode imaginar Saturno em Libra, fazendo oposição, né? Se Saturno está em Áries, está fazendo oposição a Libra, então há dois planetas em 2025 que começam a fazer oposição ao signo de Libra. Não vai ser fácil para ânima, para o feminino, para os assuntos de Libra, inclusive a justiça, ok? E a gente vai ter aí Câncer e Capricórnio vivendo desafios com uma quadratura de Saturno em Áries. Mas se Saturno está num signo de fogo, os outros signos de fogo, que são Leão e Sagitário, talvez venham a se favorecer dessa tensão, né? desse aspecto. Bom, os trânsitos mais importantes são: Saturno faz um sextil com Urano entre março e abril de 2025, esse é um aspecto favorável. Saturno faz aquela tal conjunção com Netuno, de novo, entre junho e agosto de 2025. Bota um marca-texto na tua agenda durante esse período, que vai ser um período muito difícil, tá? Bom, o próximo planeta que é importante a gente falar é Júpiter, que ainda está em Gêmeos, reta final. Bom, antes da gente falar sobre Júpiter em Câncer, que só entra em junho de 2025, a gente tem que falar de Júpiter em Gêmeos, que ainda tem uma jornada até a metade do ano. Então a gente tem Júpiter em Gêmeos de maio de 24 a junho de 25. O que é o planeta e o signo? Júpiter é um princípio de expansão, de oportunidade. Tanto é que eu fiz um vídeo sobre Saturno em Gêmeos, vocês podem assistir, ele está na validade ainda,
né? É um período de oportunidade para os geminianos, pessoas com aspectos importantes em Gêmeos, né? Júpiter é o grande pezinho de coelho, né? Onde é que vai estar o nosso pezinho de coelho naquele ano? Até metade de 25 ele está em Gêmeos, mas é importante perceber que nesse ano de 2024 e mais um pedacinho de 2025, esse Júpiter em Gêmeos vai fazer uma quadratura com Saturno em Peixes. A gente já viveu isso, já fiz um vídeo chamado O Grande Freio, que também está valendo ainda para 2025, que explica que tensão é essa entre Júpiter e Saturno que dá um tom de uma certa frustração. É como se a gente quisesse fazer acontecer, abalar o Olimpo, só que Saturno está ali puxando a sua camisa por trás. Então pode ser um ano difícil de algumas expansões que não acontecem do jeito que a gente quer, mas não é o ano inteiro de Júpiter em Gêmeos. São os momentos mais difíceis da sua quadratura com o Saturno. Combinado? Agora sim a gente fala de Júpiter em Gêmeos, que é a grande e última transformação, o último grande planeta de mudanças para 2025. Os ciclos de Júpiter são ciclos de um ano, são ciclos rápidos de alguma maneira, né? Ele fica, portanto, de meados de 2025 a meados de 2026 e vai ser o pezinho de coelho na vida dos cancerianos, pessoas com aspectos importantes em Câncer. O que isso significa? Uma ampliação, uma oportunidade, uma sorte em se tratando dos assuntos relacionados a Câncer. Portanto, família, criança, mãe, mulher. Se existe um aspecto favorável para o feminino em 2025, porque Netuno e Saturno em Áries não vão facilitar, é Júpiter em Câncer, sabe? Isso pode ser bem bacana. Então, esse pode ser um momento para gravidez, chegada de novos bebês, para adoção de crianças, pode ser um momento de uma amorosidade muito verdadeira e legítima, porque Júpiter expande, mas também, por outro lado, pode ser um ano de excesso de emocionalidade, de muito apego e até algumas chantagens emocionais que às vezes rolam em aspectos mais difíceis desse Júpiter em Câncer. Outro assunto é o seguinte, para quem está preocupado em fazer dieta, regime, emagrecer, talvez um Júpiter em Câncer não ajude, porque ele fala de sobrepeso, ele expande, é um ano para expandir, principalmente quem tem um Júpiter num ascendente em Câncer tentando fazer regime no ano, como é que emagrece? Vai ser difícil, né? Deixa Saturno chegar, ou antes disso. Bom, outro aspecto de expansão é a expansão da casa, do lar. A gente pode fazer um puxadinho, a gente pode ir para um apartamento maior, pode ir para uma casa maior, pode finalmente concretizar o sonho da casa própria, pode ser bem bom. Outra possibilidade é o estrangeiro como lar. Júpiter tem a ver com o estrangeiro, Câncer, o lar. Então a gente pode mudar de país, a gente pode mudar de cidade, pode mudar de país, tá? Outro assunto, benefícios familiares, famílias que se beneficiam. Descoberta de novas famílias e laços afetivos. Com Júpiter em Câncer, que é o signo da família, a gente expande a família e não é só com a chegada de novas crianças. É a gente entender que a gente tem amigos e pessoas muito próximas com quem a gente não tem um vínculo de sangue, mas que são família. Isso é muito importante daqui para frente, especialmente daqui para frente, com tantos desafios no mundo. A gente entender, ter uma percepção ampliada do sentido de família, que às vezes, inclusive, a gente nem tem boas relações com as pessoas com quem tem o mesmo sobrenome e o mesmo sangue, mas com outras pessoas é ainda mais bonito porque é uma escolha de caminhar junto, é uma escolha de mãos dadas, e a gente devia compreender melhor essa perspectiva da gente ajudar uns aos outros, da gente saber contar uns com os outros. Então isso tudo favorece os assuntos cancerianos, entre eles as áreas cancerianas, que são música, fotografia, literatura, gastronomia. Vai ser um período muito bom de Júpiter em Câncer para o desenvolvimento dessas áreas, para a inovação, crescimento, ampliação, tá? E também pessoas que trabalham com crianças, que trabalham com idosos, babás, cuidadores, da criança, do bebezinho ao velhinho, o idoso. Câncer está ali cuidando. Com Júpiter nessas áreas, é uma ampliação desses serviços, desses profissionais, e isso pode ser muito interessante. Bom, quais são os aspectos importantes de Júpiter em Câncer nesse próximo ano? Deixo a tabela das datas para vocês. Júpiter vai fazer mais uma tensão com Saturno e com Netuno em junho de 2025, tá? E Júpiter faz um trígono, que é um aspecto favorável, com Saturno,
entre outubro e dezembro de 2025, então esse cara, ao invés de puxar você pela camisa, ele te dá suporte, te dá estrutura. Então eu acho que entre outubro e dezembro de 2025, a gente pode ter uma energia facilitada para a gente realizar alguns sonhos. Bom, pessoal, queria falar sobre Mercúrio retrógrado, o super pop, a super estrela da astrologia, que na verdade nem precisava ser tão estrela assim, porque todos os planetas entram em retrogradação, menos os luminares, o Sol e a Lua. Então as pessoas ficam meio apavoradas com Mercúrio retrógrado, e aí eu deixo para vocês uma tabela, as datas aqui do lado, para vocês saberem quais são os momentos mais difíceis. Anotem já na agenda, imaginando, puxa, vai ter Mercúrio retrógrado naquelas datas. São datas para a gente evitar compra e venda, viagens, sabe, assinatura de contratos, porque na retrogradação do planeta somos convidados a refazer, repensar, reelaborar algumas coisas, e só depois que ele volta para o movimento direto é que a gente emplaca de vez algumas questões. Mas eu me preocuparia não só com Mercúrio retrógrado, eu me preocuparia com Júpiter retrógrado, Saturno retrógrado, Urano, Netuno, Plutão retrógrado. Vamos prestar mais atenção nisso em 2025, combinado? Bom, agora eu gostaria de falar sobre um dos assuntos mais instigantes, interessantes e preocupantes de 2025, que são os eclipses. E isso porque a gente tem a mudança dos nodos lunares. Tá bom, Aline, traduza isso tudo. Nos últimos anos, a gente teve eclipses acontecendo no eixo Áries-Libra. A partir de agora, a gente vai ter eclipses acontecendo no eixo Peixes-Virgem. E aí a gente tem eclipses nesse ano, nesse próximo ano. Deixo a tabela, as datas dos eclipses para vocês também, imaginando que esses são eclipses que vão acontecer em signos que falam para a gente sobre meio ambiente, espiritualidade, sobre vícios, e que podem ser como uma grande ignição para grandes situações relacionadas a mudanças climáticas. Aliás, esse para mim é um dos grandes assuntos de 2025 por conta dos nodos e dos últimos graus de Saturno e Netuno em Peixes. E Peixes é o signo das águas. Portanto, 2025 pode ser um ano catastrófico. Eu não gostaria de usar essa palavra, mas catastrófico para questões relativamente a mudanças climáticas, degelo das calotas, chuvas exageradas, um banho de lama, seca não sei aonde, tudo isso vai ficar muito mais dramático em 2025 por conta dos eclipses nesses signos. Então a gente preste atenção, porque os antigos já cantavam a pedra, diziam que eram tempos de catástrofes. Ao redor dessas datas são momentos de catástrofes, e eu acho que na astrologia contemporânea, moderna, pós-moderna, a gente pode imaginar os eclipses como alguma coisa que dá uma chacoalhada na gente, porque a gente não viu ainda. E eu acho que a gente está muito, desatento com relação a essas questões, e a gente deveria ir mais a fundo, imaginando que no ano que vem Plutão em Aquário chegando, então também são as catástrofes que unem as pessoas, e aí também tem uma questão da vida nos chamar, não pelo amor, mas pela dor, para a gente se unir finalmente e entender que somos todos um, Estamos todos no mesmo planetinha, na linda e mesma bola azul, flutuando para lugar algum. E eu não consigo ainda acreditar como alguém quer ir para Marte. Difícil. Aquele canteiro de obras laranja, que não tem mais nada, Então acho que vale a pena a gente prestar atenção nessa questão dos eclipses. Já deixei a data para vocês. Bom, enfim, pessoal, o que a gente pode imaginar, de todas essas texturas de 2025? Eu imagino um ano de intensas batalhas, então guerras e conflitos que já existem na atualidade podem se agravar e muito a depender de determinadas datas, e as datas mais tensas com planetas em Áries e Plutão e Marte são as datas mais impactantes, portanto não percam os vídeos que vão ser produzidos no canal, que já há muitos vídeos sobre esses assuntos, mas o ano que vem tem muita gente comentando, especialistas falando sobre a possibilidade de uma terceira guerra mundial para 2025. É possível sim, mas há também outra possibilidade por conta dos planetas nos últimos graus de Peixes e do desequilíbrio da natureza, de grandes catástrofes climáticas que incorrem em grandes problemas de saúde por conta de um grande desequilíbrio do meio ambiente. Portanto, epidemias, e até pandemias poderiam ser pensadas com esses aspectos tão desafiadores para um ano de grandes mudanças, tá? Esses eclipses também salientam doenças e guerras, porque a gente ainda vai viver o último eclipse em Áries, que é um chamamento para o conflito,
tá? Já deixei as datas para vocês. E a gente tem os eclipses em Peixes Virgem, como eu já expliquei. Mas nada disso é tão importante quanto a tomada de consciência que a gente pode ter se a gente se esforçar, e é necessário para isso, né? A partir desse Plutão em Aquário e dos aspectos que ele faz, falando para a gente sobre política, sobre democracia e, de novo, sobre a nossa capacidade de cooperação. Há vários autores falando sobre a necessidade desesperada da gente na atualidade falar sobre cooperação. Bom, queria deixar para o final uma frase do grande escritor Ernest Hemingway, que era canceriano, que ele dizia o seguinte: quem estará nas trincheiras ao teu lado? Aí o outro responderia: e isso importa? E ele responde: mais que a própria guerra. Nesse ano de 2025, essa frase, esse trecho de Hemingway faz muito sentido, porque a gente vai estar vivendo grandes batalhas. Mas mais importante do que as batalhas são as pessoas que vão estar do lado da gente. Mas não é só uma pessoa que está do lado da gente, ou alguém, uma pessoa com quem a gente possa contar, um membro da família, um companheiro, uma companheira, o pai, a mãe, os filhos. É muito mais do que isso, é algo ampliado. Qual é o grupo que está do teu lado para viver esse grande desafio? E essa é uma das grandes questões em se tratando de Plutão em Aquário. Enfim, pessoal, curtiram? Queria muito saber quais são as ideias de vocês para 2025. São muitas coisas, grandes desafios e muitas mudanças para 2025. De antemão, acho sinceramente que não será um ano fácil, a gente não pode dourar a pílula, né? Mas a gente pode se preparar, e o bonito da astrologia é justamente isso. Se a gente sabe das coisas com um pouquinho de antemão, a gente se prepara para elas, a gente chega nelas com um trabalho de consciência, né, com a consciência um pouco mais ampliada para aquele momento que a gente vai viver. Bom, aproveitem que a gente tem o nosso espaço aqui embaixo de terapia coletiva, é aqui que a gente fica sabendo, né, das nossas vidas privadas, o que vocês estão sentindo, o que vocês esperam para 2025. Compartilhem esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas, é o fruto de uma longa pesquisa. Todos esses signos mencionados aqui são pessoas que podem viver grandes mudanças em 2025, e eu realmente espero que, por mais que a gente passe por momentos sombrios e difíceis, que a gente tenha a luz como orientação, que a gente tenha o bem, o bom e o belo nos guiando, e que a gente tenha um 2025 maravilhoso. Portanto, feliz ano novo para todos, e como eu sempre digo, que o céu nos guie e que por mais um ano, que o amor nos transforme.